Doutor Roberto, vamos mudar aqui um pouco, claro, dentro da seara jurídica, mas mudar um pouco o foco da conversa. Nos últimos dias, nós temos aí o noticiário dominado por conta dessa investigação da Polícia Federal relacionada a uma tentativa de golpe de Estado no país. Bom, em relação à polarização política, isso não é departamento da justiça, assim, do advogado, Isso é questão da sociedade, dos partidos, enfim. Mas aí nós tivemos, no último governo, alguns episódios de embates entre executivo e judiciário. Tivemos o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro. E agora essa tentativa, segundo a Polícia Federal, a própria Polícia Federal classifica como tentativa de golpe. Áudios já foram divulgados, já tem nomes, já materiais foram apreendidos, né? Já há ali um inquérito com muitas provas, um inquérito robusto. Né? E vem se falando muito nessa quebra da ordem constitucional, essa possibilidade de um golpe de Estado. E aí, no momento em que surge a nova investigação, se discutia, por exemplo, a anistia para os indiciados no que aconteceu no 8 de janeiro. Então, no momento dessa discussão, chega essa bomba, digamos, essa nova situação. Como é que o senhor avalia, doutor Norberto, essa questão? Porque, às vezes, eu imagino que as pessoas não dão a devida gravidade a essas questões. A gente está falando de uma quebra da ordem democrática, a gente está falando de um golpe de Estado. A gente está falando, por exemplo, do que o senhor está dizendo aqui, o acesso à justiça, o acesso a um julgamento justo, o acesso a todas as instâncias, tudo isso num golpe de Estado vai por água abaixo. A justiça é a primeira a sofrer um golpe. Né? Tem advogados presos, nós tivemos casos aqui no Brasil de ministros caçados, presos. Então, como é que o senhor avalia essa situação e, principalmente, em termos de punição? Se discute muito punição, já ouvi vários professores de direito falando, muito defendendo punições rigorosas para que essas punições sejam pedagógicas também. Então, eu queria a sua avaliação primeiro e depois o que é que o senhor sugere em termos de punição. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o nosso país comete um erro histórico em não ensinar para os seus cidadãos a história. É fundamental conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Então, nós não conhecemos a nossa história. De um modo geral, nós não conhecemos. Se você perguntar a uma parcela significativa da nossa sociedade o que aconteceu no país em 1964, quando nós tivemos um golpe militar, eu não tenho esses números, obviamente, mas eu tenho segurança em afirmar que uma parcela significativa da sociedade não sabe o que aconteceu. Pode ter ouvido falar, mas não sabe. Muitos sequer ouviram falar. E outros ouviram falar de maneira distorcida. Por exemplo, na nossa época na escola se falava como um período de revolução. Né? Não era golpe militar, era uma revolução. Era uma revolução, viu? E como algo positivo. Agora, quando você vai ler hoje os livros que contam os bastidores, o que de fato aconteceu, você vai ver que, de fato, nós vivemos um período de ditadura militar, um período terrível, né, ditadura militar. Teve até um podcast recente, acho que não sei se da Globo ou da CNN, não lembro, e eu assisti ele completo, onde você tem, né, informações obtidas diretamente, até com vozes, principalmente do general Ernesto Geisel, ele dando entrevista, acho que para o Hélio Gaspari, e conta os bastidores, é importante você conhecer a história para que você entenda o que significa tudo Muitos isso. Muitos que defendem o golpe precisam entender o que estão defendendo. Exatamente. Então, muitas pessoas, pela ignorância, foram, por exemplo, para frente dos quartéis para pedir a intervenção militar no país. É uma absoluta ignorância. Porque se nós temos vícios na política, se nós temos problema na política, nós temos que corrigi-los. Mas não existe sistema melhor no mundo do que o sistema democrático. Ou como se diz popularmente, o democrático é o menos ruim. Ele tem vícios, claro. Nós precisamos evoluir. Acabamos de falar aqui que o nosso sistema político é ruim. Ele precisa avançar, melhorar, mas não romper com ele.
Então, assim, as informações que chegam até nós nesse momento são muito graves. Claro, hoje a comunicação se tornou mais fácil. Né? Em 64, muita gente não tomou nem conhecimento, mesmo vivendo a época. Né? Nós não tínhamos... Muitas operações nem chegavam... Nós não tínhamos o nível de comunicação que temos hoje. Hoje uma coisa acontece e a gente fica sabendo instantaneamente. Então, o nível de informação é muito maior. Mas as pessoas precisam compreender. Para compreender, precisam conhecer a história. Então, é realmente um momento grave, né? Indiscutivelmente, houve uma tentativa de ruptura, graças a Deus fracassada, porque hoje estaríamos com o país numa situação lastimável, inclusive internacionalmente. Claro. Né? A gente sabe a repercussão na economia, como estaríamos hoje com a nossa economia destruída, porque a gente sabe que há uma repercussão no mundo e o mundo reage a esse tipo de acontecimento de maneira muito negativa. Então, realmente, quem pensou nisso não pensou no país, pensou em si mesmo e nos seus próprios ideais. Não pensou, não teve espírito público, não teve espírito coletivo. Então, isso precisa ser muito bem investigado, né? Claro, pelo que eu vejo, só está no início. Né? O Ministério Público agora vai se debruçar sobre todo o material obtido e vai formar a sua convicção e apresentar uma denúncia. Né? Esse é o próximo passo. Quanto a essa questão que já estava sendo tratada em relação à anistia, eu li recentemente um livro de um piauiense, escrito na década de 30. Ele era um professor de Piracuruca. E ele realizou esse trabalho que são sobre crimes coletivos, né? Crimes cometidos, crime de multidão, como é chamado, aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Popularmente, crime de multidão. O que se chama de linchamento. Enfim, essas coisas. Crime de multidão, exatamente, que é aquela coisa da onda, né? Que todo mundo vai levar. Foi uma tese que ele defendeu como pleiteando uma vaga de professor de Direito Penal na Universidade Federal do Ceará. E o livro é como se ele tivesse escrito hoje, para tratar do 8 de janeiro. É impressionante. O livro é fantástico. Trabalho muito, muito meticuloso. Não lembro agora o nome dele, infelizmente. Mas é um livro interessantíssimo. E dessa leitura, o que eu pude aprender é que talvez seja preciso avaliar exatamente as penas, né, para que elas também não sejam excessivas, para que elas sejam adequadas para aquele fato lá, né, do 8 de janeiro. Por exemplo, ali tinham pessoas que não estavam intencionando quebrar nada e foram eventualmente apanhadas no movimento e estão respondendo ao processo. O efeito manada ali. O efeito manada. Então, é preciso avaliar tudo isso para que se tenha uma pena adequada. Eu acho que, por exemplo, analisando as penas que já foram aplicadas, algumas eu acho excessivas, né? Não fazem justiça efetivamente. Mas outras nem tanto, porque aí você tem que ver o grau de participação. Por exemplo, quem incita deve ser punido de maneira muito mais severa do que quem foi incitado. Mesmo sem participar. Mesmo sem participar. Mesmo sem estar presente ao ato. Presente lá. Né? O crime dele é muito mais grave. Como também quem quebrou. Né? Por exemplo, aquela pessoa que quebrou aquele relógio, que depredou ali o patrimônio público com as suas próprias mãos, claro, deve ser apenado de uma maneira muito mais severa. Então, deixa eu só colocar. Mas isso precisa ser bem diferenciado. E pronto, eu queria colocar duas questões com esse fato novo que ocorreu. Se fala no 8 de janeiro como uma tentativa de golpe. E se fala, nesse caso atual, como uma tentativa de golpe. Efetivamente, o 8 de janeiro foi uma tentativa, pelo que se viu, de ruptura institucional, considerando quem participou, como ocorreu, ou foi mais um ato de depredação, de enfrentamento? Agora, aí eu estou falando da minha visão, eu enxergo o atual, sim, efetivamente, como uma tentativa de golpe. Ali poderia, digamos, muitos disseram, tinha uns vídeos, agora nós tomamos o STF, mas tomamos quem? Uma pessoa, duas sentadas ali? Quer dizer, aqui não, aqui, nesse caso específico, houve uma tentativa de orquestração, existiu um plano, o ministro Alexandre de Moraes chegou a ser seguido várias vezes, existiu um plano de assassinar o ministro, de assassinar o presidente da República, de assassinar o vice-presidente da República. Pode-se fazer essa diferenciação? Olha, veja bem, eu tenho lido, obviamente, eu tenho interesse pelo assunto, aliás, ele deve interessar a todos nós, né? É relevante que a gente entenda e compreenda. Tendo esse processo de compreensão da história. Exatamente. Importante. Então, pelo que eu li, a Polícia Federal faz uma vinculação
de todas aquelas tratativas anteriores para um eventual golpe com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, o que se obteria, né? Por exemplo, se eventualmente o próprio presidente da República tivesse decretado ali estado de sítio, alguma coisa, você já muda a conjuntura política do país e já traz o Exército para uma posição de segurança nacional. Então, a Polícia Federal hoje já faz essa vinculação do 8 de janeiro. A princípio, eu achava que não. Eu achava que o 8 de janeiro desembocou para aquela situação. Naquele momento, as pessoas queriam se manifestar, e isso é legítimo. Né? Não sou obrigado a concordar com o resultado da eleição, eu sou obrigado a respeitar. Mas concordar não, eu posso discordar da vontade popular, que não coincide com a minha, e protestar. Isso é legítimo. Eu não posso transbordar de um mero protesto para atos, né, que causam prejuízo à nação. Só um detalhe, o senhor falou dessa interpretação. Se o presidente decretasse um estado de sítio por conta daquela situação do 8 de janeiro, chamando o Exército, isso seria um pretexto para que, na interpretação da Polícia Federal? Hoje se fala nisso. De um pretexto que o Exército... Aquela situação poderia ser o gatilho para uma intervenção maior. Quer dizer, uma intervenção, digamos, em primeira instância, legal por parte do presidente, mas a partir daí... A partir daí você perde o controle. Então, como eu disse, a Polícia Federal, na sua investigação, está fazendo um link entre o episódio e aquilo que se estava orquestrando. Obviamente, isso precisa ser melhor estudado, melhor averiguado, para efetivamente se ter essa posição ou não. Agora, é claro que para as pessoas que efetivamente tentaram, planejaram, buscaram meios para obter o resultado de um golpe, né, da ruptura do país com a democracia, é óbvio que não se pode absolutamente pensar numa pena que não seja severa, porque os efeitos são muito graves, né? O que eles pretendiam obter e tentaram obter é algo muito grave, então devem, obviamente, responder na medida da culpa de cada um. E é preciso, então, definir o papel de cada um. Individualizar, né? Tem que individualizar. Isso faz parte da essência do direito penal. Você não pode ser condenado por presunção. Não pode ser condenado por achismo. Você tem que ter segurança na conduta e a medida da conduta e o que ela repercutiu ou repercutiu. E muita gente diz assim, olha, mas tem que ter muito cuidado, porque se você penaliza ali... pessoas do alto escalão do Exército, do alto escalão da Aeronáutica, do alto escalão da Marinha, isso pode gerar uma revolta. Não, ficou provado pelos áudios que boa parte do alto escalão foi totalmente contra. Que foi o que salvou. E que foi o que salvou. Então essas pessoas jamais ficariam, digamos, mobilizadas por conta de uma punição. Nós temos que separar o joio do trigo. Não há como. Isso em qualquer atividade. Por exemplo, a OAB. A OAB tem um tribunal de ética. Nós temos um tribunal de ética. E muitas vezes nós precisamos cortar na própria carne. Inclusive nós fizemos isso na nossa gestão, né? Foi bem organizado, com todo o apoio. Porque se a gente comete uma falta, qualquer um de nós, né? Eu também estou sujeito ao Tribunal de Ética, como qualquer outro advogado, precisamos responder na medida do erro que cometemos. E podemos cometer, isso é natural. Mas isso não, a nossa instituição não pode nos proteger nesse ponto. Como também nenhuma instituição pode proteger um membro seu. Nós temos o CNJ que pune juízes, que afasta juízes, que aposenta juízes, que é a pena máxima, né? Que até a sociedade reclama muito disso. Mas isso até pode ser modificado para o futuro, mas no momento é a lei. Mas as instituições precisam cortar na própria carne, porque é assim que nós evoluímos. As instituições evoluem, se tornam mais acreditadas, mais respeitadas, na medida em que elas vão se depurando, né, e vão se tornando mais transparentes, né, mais conscientes dos seus deveres. Então, não vejo essa preocupação. Quem cometeu a falta vai ter que responder por ela. E essa falta essa fala de anistia, assim, o simples fato de se falar em anistia para o 8 de janeiro me incomoda muito. Não há que ser anistiado. As penas devem ser adequadas, proporcionais. Não precisa ter, não tem que haver severidade, né, por nenhuma razão que não seja a razão legal.
mas anistiar jamais, porque aí você vai passar a ideia de que isso pode acontecer de novo. Então, Roberto, nosso tempo passou aí, porque a conversa está muito boa, e por mim ficaria o jornal inteiro. Mas tem uma última questão para colocar para o senhor, que é a seguinte. Essa tentativa de golpe foi descoberta. A Polícia Federal tem feito um trabalho um trabalho de qualidade, de investigação. O Supremo Tribunal Federal também tem feito seu papel, vem agora a PGR, enfim, todos os agentes que estão envolvidos. E, mais uma vez, as instituições estão dando uma resposta. Mas nós não podemos negar, conhecendo o que se conhece hoje, que essa tentativa de ruptura ocorreu. As instituições, caso essa tentativa tivesse obtido êxito, não estariam funcionando como estão hoje. Aliás, elas estariam fechadas. Né? Nós ainda, depois dessa segunda tentativa, dessa segunda resposta dada pelas instituições, o senhor acha que a gente começa a sair desse risco? Ou o senhor acha que a gente vive ainda por muito tempo esse risco? Tem que ter vigilância sempre. Essa sua pergunta é fantástica. E a gente precisava falar disso. Veja bem, eu antes achava, e até discuti muito isso dentro do Conselho Federal da Ordem, quando a gente falava dessas situações de possível ruptura, né? Houve muito debate, porque o país vai se tornar uma Venezuela, isso e aquilo outro. A gente sempre esteve discutindo isso, né, com opiniões contrárias, favoráveis, enfim. E eu sempre dizia nas minhas falas que o Brasil era um país de uma democracia sólida, consolidada, e nós não corríamos nenhum risco. Mas eu aprendi com esses acontecimentos que a democracia, não só do Brasil, mas a democracia no mundo, precisa estar sempre vigilante. A democracia é como uma criança, é algo que nós precisamos alimentar todos os dias. E precisamos estar vigilantes no seu crescimento e no seu desenvolvimento para que ele se torne um grande cidadão, um bom adulto. Então, no momento em que nós baixarmos a guarda, no momento em que nós deixarmos de estar vigilantes, ela estará em risco. Não só no Brasil, mas no mundo. Nós tivemos um episódio nos Estados Unidos que é considerada a maior democracia do mundo, onde teve o seu parlamento invadido, inclusive com mortes. Então, essa é uma clara demonstração. Nós temos processos eleitorais na Europa, dificílimos, né, inclusive com demonstrações de riscos a essas democracias, que também são democracias consideradas sólidas, muito antigas. A nossa é jovem, a deles é muito, muito antiga. E então, a percepção que eu tenho hoje é que a democracia é algo que precisa ser alimentada no nosso cotidiano, para que ela possa sobreviver sempre e se tornar cada vez mais sólida. Mas os riscos sempre existirão. Eu penso, olhando do ponto de vista histórico, porque o que eu imagino é que a maioria das ditaduras que nós conhecemos, as ditaduras parecem ser, do ponto de vista da sua duração, né, muito mais sólidas do que as democracias. Você derrubar uma ditadura não é fácil. Basta ver aí que se não houvesse também, mas aí intervenção militar no aspecto até do poder de fogo, quer dizer, é muito mais difícil. Quando elas se instalam é mais difícil. As democracias, até por conta dessa abertura, são mais vulneráveis a esse tipo de ruptura, né? Mas enfim, como o senhor disse, temos que... pelo poder das armas, né? As democracias, elas se instalam pelo poder das armas. Sem o apoio das armas, sem o apoio dos exércitos, elas não acontecem, elas não existem. E assim, eu acho que é interessante o nosso sistema, porque, por exemplo, um presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Um governador de estado pode muito, mas não pode tudo. Então nós temos um sistema de freios e contrapesos. Às vezes as pessoas reclamam porque está havendo discussão no Congresso, negociação do Executivo com o Legislativo, mas essa negociação é que traz o equilíbrio, né? Desde que elas sejam saudáveis, claro, né? Que às vezes a gente tem umas negociações que a gente deve também abominar. Mas a negociação, o debate de ideias, né? Por exemplo, agora o Congresso está falando na escala de trabalho, né, no país. É uma discussão importante ser travada, e ali é o ambiente, ali é o local, né? Quem vai estar com a razão no final das contas, nós vamos saber no final do debate.
Então, o governo tem os seus projetos, os seus planos, mas ele precisa passar pelo crivo do poder legislativo para que isso se concretize. Isso é bom que aconteça dessa maneira. E ainda tem o poder judiciário para depois dar a última palavra e dizer se aquilo que foi realizado pelos dois poderes é realmente legal, pode acontecer ou não pode. Então, eu acho que o nosso sistema é muito melhor, a gente só precisa realmente aprimorá-lo, né? Quem tem poder tem que exercer um princípio que eu acho fundamental e que a gente não trata muito dele no Brasil, que é o princípio da autocontenção. Né? Se você tem poder, você tem que se autoconter, né? Dentro daqueles limites. Né? Então, o judiciário não pode ultrapassar o seu limite, né? Invadir a esfera do executivo, nem tampouco o executivo invadir a esfera do judiciário, como também o legislativo, enfim. Nós temos que ter a harmonia que é preconizada na Constituição, cada um cumprindo o seu papel nos limites do poder que lhe é destinado nessa mesma Constituição. E aí a coisa vai funcionar melhor. Essa questão da autocontenção, inclusive, não só eu acho que ela é interessante, não só no mundo jurídico, mas na vida pessoal também a autocontenção é importante. Então, Norberto, mas olha, foi uma aula, foi um prazer recebê-lo aqui, inclusive renovar o convite para o senhor voltar para a gente continuar tratando desses temas. Eu acho que, assim, as pessoas, aí eu estou falando do ponto de vista jornalístico, né? A gente tem os temas aí, tem espaço para tratar de tudo, né? Tem espaço para tratar de tudo. E são entrevistas como esta que provocam mudanças, reflexões mais profundas, que têm um efeito de longuíssimo prazo. A gente trata dos assuntos do dia, os chamados assuntos factuais, mas a gente precisa tratar também desses assuntos com mais profundidade, porque são esses assuntos que vão fornecer as munições necessárias, aí munições no sentido de base, de informação, para que você entenda melhor o contexto que está inserido. Obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, Dr. Norberto. Eu que agradeço o convite e estarei sempre às ordens.